Para. Tchau. Oi, pessoal. Bem? Saudade de vocês. Eu tô aqui para gravar esse vídeo. Em algumas turmas, eu cheguei a trabalhar um slide de revisão sobre os principais métodos de separação de mistura, primeiro ano D e primeiro ano E. Vocês se recordam que eu falei que quando eu tenho a união de duas ou mais substâncias, eu passo a ter uma mistura? E que existem duas formas de classificação das misturas. As misturas ou são homogêneas ou vão ser heterogêneas. As misturas homogêneas sempre vão ser monofásicas, ou seja, vão ter uma única fase. A olho nu, eu não consigo fazer distinção de fase, eu não consigo separar. Exemplo de misturas homogêneas: água e sal, água e álcool, água e açúcar, alumínio e chumbo, água com gás. Quando eu tenho uma mistura heterogênea, ocorre o que? Separação de fases. As misturas heterogêneas, elas podem ser classificadas em bifásicas, quando apresenta duas fases diferentes. Exemplo, água e óleo. A densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então, visivelmente, a olho nu, eu consigo distinguir a separação da fase do óleo e da fase da água. As misturas heterogêneas podem ser bifásicas, quando apresentam duas fases, trifásicas, quando apresentam três fases. Exemplo, água, óleo e areia, né? A areia possui uma densidade maior, então ela tende a ficar na parte inferior, a água na fase intermediária e o óleo na fase superior, por possuir a densidade menor. As misturas heterogêneas também podem ser classificadas em tetrafásica, quando apresenta quatro fases diferentes, e polifásicas, quando apresentam mais de quatro fases diferentes. Eu tenho as misturas, elas podem ser homogêneas e podem ser heterogêneas. A partir do momento que eu tenho uma mistura, eu consigo separar as substâncias que eu tinha anteriormente? Sim, para isso existem os métodos de separação de misturas. Então, quais são os métodos de separação de misturas? Existem os métodos que utilizam processos físicos e existem os métodos que utilizam processos mecânicos. No caso de separação de misturas homogêneas, eu vou utilizar processos físicos, ou seja, métodos físicos. No caso de misturas heterogêneas, eu vou utilizar métodos de separação de misturas mecânica, tá? Então, primeiramente, eu vou falar para vocês um pouquinho dos quais são os métodos de separação para as misturas homogêneas. Quais são eles? Existem alguns métodos para as misturas homogêneas. Fusão fracionada, tá? Condensação fracionada ou liquefação fracionada, cristalização, destilação simples, destilação fracionada e mistura entre líquido e gás através da evaporação. Então, vamos lá. Não vamos confundir a cabecinha aí não, tá? Muita calma nessa hora. Professor, eu sei que uma mistura homogênea, a olho nu, eu não consigo fazer distinção de fases. Tá, eu tenho uma mistura entre sólidos. Como assim, professora? Eu tenho uma mistura entre chumbo e alumínio, tá? Como é que eu vou separar o chumbo do alumínio? Eles formaram uma liga metálica. Quando eu tenho uma mistura homogênea entre sólidos, o método utilizado para separar essa mistura é chamado de fusão fracionada. O que seria essa fusão fracionada? Seria o aquecimento dessa mistura e através da diferença do ponto de
ebulição, eu consigo separar essas substâncias. Por exemplo, uma mistura entre alumínio e chumbo, o ponto de ebulição do chumbo, ele é em torno de 327 graus Celsius. Do alumínio é 660 graus Celsius. O que vai acontecer? Eu tenho essa mistura, essa liga entre chumbo e alumínio. Geralmente uso recipiente que é feito essa separação entre sólidos. O orifício aqui embaixo ele tem que estar aberto. No momento que eu tenho chumbo e alumínio aqui, o chumbo, por ele possuir o ponto de fusão menor, o que vai acontecer? O chumbo ele vai fundir primeiro, né? O que é a fusão, gente? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, quando atingir uma temperatura de 327 graus, o chumbo ele vai sair primeiramente pelo recipiente. Eu vou continuar esse aquecimento. Quando atingir a temperatura de 660 graus Celsius, a próxima substância a ser liberada vai ser o alumínio. Então, a fusão fracionada, ela é um método de separação de mistura utilizada quando eu tenho dois sólidos que possuem ponto de fusão diferente. E ela ocorre através do aquecimento dessas substâncias. Esse é o primeiro método de separação das misturas homogêneas e só pode ser utilizado entre duas substâncias sólidas, tá? Agora, professora, como é que eu vou separar uma mistura entre gases? Por exemplo, gás carbono, né, e gás nitrogênio. Nesse caso, é utilizado a liquefação fracionada ou condensação fracionada, tá? Essa separação de gases ocorre através do abaixamento da temperatura de ebulição. Então, através desse abaixamento da temperatura de ebulição, a primeira substância que possui o ponto de ebulição menor, ela vai ser liquefeita, ou seja, ela vai se transformar em um líquido, e aí eu tenho uma separação dessa mistura gasosa. Então, quando eu tiver uma mistura entre gases, que é uma mistura homogênea, o método de separação que eu vou utilizar é a liquefação fracionada, que também é chamada de condensação fracionada. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. Quando eu tenho uma mistura homogênea, primeiro método eu posso utilizar a fusão fracionada. Quando é que eu utilizo a fusão fracionada? Quando eu tenho dois sólidos que possuem ponto de fusão diferente. Já a condensação fracionada é um método de separação de misturas gasosas, tá? Então, já passei para vocês separação entre sólidos, entre uma mistura gasosa. Agora eu vou passar para vocês a separação entre uma mistura homogênea, entre um sólido e um líquido. O primeiro método que eu posso utilizar como separação de mistura entre o sólido e um líquido é chamado de cristalização. Cristalização é o que ocorre no processo de salinização. O que vai acontecer? Eu tenho uma mistura entre um sólido e um líquido. Através da evaporação gradativa desse líquido, eu vou conseguir separar o sólido do líquido. É o que ocorre nas salinas. É o processo de cristalização do sal. Então, a água, gradativamente, com o aumento da temperatura, ela vai se evaporando e aí vai ficando os resíduos, os cristais. Então, esses cristais, eles são recolhidos das salinas e levados para o processo de tratamento, né? E lá, além da trituração desses cristais, ele também vai receber uma certa quantidade de iodo. Então, nesse caso, a cristalização, ela ocorre com a evaporação do líquido, né?
Então, ela separa o líquido do sólido e essa evaporação ela vai ocorrer gradativamente, ou seja, devagar, aos poucos.